A descoberta impactante de Enoque, o profeta divinamente transformado que cumpriu o plano de Deus. No período antediluviano, a humanidade atravessava um caminho de decadência moral e corrupção desmedida. Entre as sombras que cobriam a face da terra, havia um homem cujo coração pulsava com a luz do Altíssimo, Enoque, filho de Jarede. Ele não era apenas um homem comum. Desde os 65 anos, após o nascimento de seu filho Metusalém, Enoque iniciou uma jornada sobrenatural ao andar com Deus. 300 anos de contínua comunhão com o Criador moldaram sua vida, fazendo dele um farol de esperança em meio às trevas. Os dias de Enoque eram frequentemente invadidos por críticas ferozes e por olhares repletos de desprezo. A corrupção ao seu redor era um muro denso, quase intransponível. Ainda assim, ele persistia, buscando a face do Altíssimo em cada oração fervorosa e em cada clamor silencioso. Enoque se retirava frequentemente a lugares solitários, onde se entregava a momentos intensos de intercessão, clamando a Deus por direção e coragem para viver em retidão. A cada dia, sua determinação se fortalecia, mesmo quando os outros se afastavam da verdade que ele prezava. Durante esses anos de fervente busca, Enoque recebeu revelações divinas que lhe mostravam visões do futuro. Em sonhos e visões, o Senhor lhe falava, revelando um juízo iminente sobre a humanidade. Essa mensagem seria um fardo e um chamado, que pesava sobre os ombros daquele homem solitário. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo contra todos e para convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Essas palavras se tornariam um núcleo de sua missão. Como deveria proclamar a mensagem em um mundo que não queria ouvir? Esse dilema assombrava Enoque, mas a urgência de sua missão o levava a enfrentar a rebelião e a indiferença. Ele se tornava um profeta em seu tempo, desafiando as normas sociais e os costumes corrompidos. Quando olhava para seus filhos e filhas, sentia uma responsabilidade prévia, educá-los nas verdades de Deus, para que também andassem em retidão e refletissem a luz em meio à escuridão. Aqui e ali, pequenos ecos de esperança surgiram na vida de sua família. Enoque ensinava seus filhos sobre a bondade do Senhor e os caminhos da justiça, garantindo a eles que mesmo em tempos de impiedade, a comunhão com Deus era o caminho verdadeiro. Era um legado de fé que ele desejava passar a cada geração. À medida que os anos se passavam, a missão de Enoque se intensificava. Ele sabia que tinha que ser ousado e firme. Em um momento culminante, decidiu se levantar em meio à multidão corrompida e proclamar as verdades que Deus lhe havia revelado. O juízo vem, anunciava com voz ressoante. Arrependei-vos de vossos caminhos, pois o Senhor não deixará os ímpios impunes. O desprezo tornou-se palpável, mas em seu peito ardia uma chama que nunca se apagaria. O que ocorrerá com Enoque e sua família quando o juízo finalmente se manifestar? Ele terá a força necessária para liderá-los através da tempestade que se aproxima, ou se tornará apenas um eco de um homem solitário que já andou com Deus, aguardando a resposta do céu em meio ao silencioso desespero da humanidade? As perguntas ficaram no ar, enquanto Enoque continuava sua jornada divina, iluminando as trevas que o cercavam. Os anos avançaram e, diante do olhar indiferente da sociedade, Enoque manteve-se firme em sua missão. O peso da mensagem que carregava se tornava cada vez mais palpável em seu espírito. Em um de seus momentos de busca intensa, ele se retirou novamente ao monte, onde o vento sussurrava segredos antigos e a natureza parecia responder-se ao clamor de sua alma. Ali, mergulhado em oração, ele viu diante de si uma visão arrebatadora, nuvens escuras se reunindo, raios cortando os céus e vozes que clamavam em unidade por justiça. Senhor, é este o sinal do teu juízo que há de vir? Enoque questionou, sentindo o eco de sua própria voz, como se estivesse em um abismo profundo. E a resposta veio como um sussurro poderoso. Assim como os dias de Noé, assim também serão os dias do Filho do Homem. O coração de Enoque começou a palpitá-lo com uma mistura de temor e determinação. Ele sabia que a hora do alerta se aproximava e que seu chamado seria mais do que somente palavras de advertência. Teria que ser um testemunho vivo da graça de Deus.
Nos dias seguintes, Enoque se dedicou não apenas a pregar, mas a exemplificar cada aspecto da vida de retidão que tanto clamava. Ele caminhava entre os homens e mulheres de sua cidade, e suas mãos estavam sempre dispostas a ajudar os necessitados. Suas ações falavam tão alto que mesmo entre os persistentes ímpios, alguns começaram a questionar se haveria esperança em sua mensagem. Um de seus filhos, Matusalém, aproximou-se de Enoque em uma noite clara, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas do trabalho de seu pai. Pai, por que as pessoas não ouvem o que você diz? Elas riem de suas palavras e continuam em seus caminhos de corrupção. Enoque, com uma expressão de dor misturada à esperança, respondeu: Meu filho, a semente do arrependimento germina em solo adequado. Há aqueles cujo coração é duro como pedra, mas para outros pode ser o início de uma transformação que levará à salvação. Teu avô, Jarrett, sempre disse que a palavra profética nunca falha. Precisamos ser luz em um mundo de trevas. Os dias tornaram-se meses, e o clamor de Enoque por justiça ainda ecoava entre o povo. Um dia, enquanto ele clamava por misericórdia, uma sombra de dúvida se abateu sobre ele. Deus, será que tua paciência se esgotou? Quantos mais devem cair em desespero antes que a justiça chegue? A resposta não tardou a chegar, e veio com um ardor que quase queimou seu coração. Enoque, o tempo de espera é uma manifestação de amor, e o preço que foi pago por cada vida vale mais do que imaginas. Tuas orações são como um incenso que sobe diante de mim. Porém, a hora do juízo se aproxima, e as marcas de teu testemunho irão brilhar. Reconhecendo a gravidade do momento, Enoque decidiu aumentar sua fervorosa intercessão. Ele buscava incansavelmente a face de Deus nas madrugadas, pedindo por um avivamento em seu povo, lembrando-se das palavras do Senhor em Gênesis: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Assim, um dia, enquanto em profunda meditação sobre a soberania divina, Enoque ouviu claramente: acontecerá um evento sem precedentes, e nenhum homem poderá estar de pé diante de mim, exceto aqueles que andaram em retidão. Temendo pela humanidade, sua desesperada oração por salvação se tornava cada vez mais intensa. Na hora mais escura, Enoque buscará novas maneiras de transmitir a urgência do tempo. Ele se tornaria um pregador não apenas de juízo, mas de esperança, sabendo que Deus ainda tinha um plano. No entanto, a grande pergunta permanecia: qual seria o desfecho de sua nobre missão em um mundo que se afundava no pecado? A resposta poderia se descortinar em breve, enquanto a sombra de um grande julgamento se aproximava. Assim como ele havia vislumbrado, as trombetas do céu estavam prestes a soar, anunciando um novo tempo de reforma ou tragédia. E Enoque sabia que o plano de Deus se revelaria de forma surpreendente, guiando os fiéis para a luz em meio à escuridão. Enoque, ao amanhecer de um novo dia, levantou-se de seu leito de oração, sentindo o peso da missão em seu coração. A luz do sol filtrava-se através das folhas, iluminando seu rosto como um sinal de esperança. Ele contemplou o céu azulado, que parecia refletir sua própria luta interna. Senhor, que mais posso fazer para despertar este povo? Ele perguntou em um sussurro fervoroso. Naquela manhã, a jornada de Enoque o levou ao centro da cidade. O mercado estava cheio de pessoas, mas a atmosfera era pesada com a indiferença e a corrupção. Homens e mulheres discutiam sobre os preços das mercadorias, enquanto outros realizavam negócios enganosos à sombra do templo. Enoque, com o coração apertado, subiu em uma pedra alta para que sua voz pudesse ser ouvida. Escutem, povo amado, o Senhor nos chama ao arrependimento. Aquele que fez o céu e a terra não desiste de nós. As nuvens de juízo se aproximam, mas ainda há tempo para se voltar para Ele, que é rico em misericórdia. Bradou ele, sua voz ecoando entre os edifícios de pedra. As bocas se fecharam e os olhares se viraram. Alguns se riram, zombando da mensagem. Outros sussurraram entre si, inquietos. Contudo, na multidão, um grupo de jovens parou para ouvir. Dentre eles, uma jovem chamada Naamá, com olhos cheios de lágrimas, aproximou-se. Por que você se preocupa tanto por nós? O que podemos fazer? Enoque sentiu sua alma ser tocada pela sinceridade dela. Naamá, você e seus amigos são o futuro. Olhem para dentro de seus corações. O arrependimento começa aqui. E apontou para o seu próprio peito. Deus deseja transformar vidas, mas é necessário que aceitemos a oportunidade de mudarmos nossos caminhos. Ele promete que aqueles que buscarão a verdade encontrarão vida. Enquanto as palavras de Enoque ressoavam, aqueles que estavam ao seu redor começaram a olhar uns para os outros, contemplando a mensagem.
Um homem idoso que carregava o peso do passado e dos pecados ergueu a mão. E se não formos capazes de mudar? E se a corrupção estiver em nossas veias? É exatamente para aqueles que estão fracos e desiludidos que a graça é oferecida, exclamou Enoque, sua paixão crescente. O Todo-Poderoso não espera que sejamos perfeitos, mas que venhamos a Ele com corações contritos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. A multidão começou a murmurar, alguns balançando a cabeça em compreensão, outros ainda reticentes. Naamá e seus amigos, porém, começaram a se reunir ao redor de Enoque, sentindo uma chama interior aquecer suas almas. Mas naquele mesmo instante, Enoque sentiu um profundo puxão em seu espírito, como se uma cortina espiritual estivesse sendo levantada. Ele olhou para o céu, e em sua visão, as nuvens escuras que havia visto anteriormente começavam a se agitar, e vozes angélicas emergiam, proclamando um aviso de que o tempo estava se esgotando. Prepara-te, pois a hora se aproxima. A terra será dividida entre aqueles que escolherem se render e aqueles que continuarão em rebelião. E a fúria do céu se manifestará sobre toda a carne. Ele bradou novamente, não se intimidando diante da incredulidade. Seus olhos iluminaram-se de determinação. O Senhor não nos deixará sem uma maneira de escapar do juízo que se aproxima. Em breve uma arca será construída, como foi nos dias de Noé, e aqueles que entrarem nela serão salvos. Quando suas palavras cessaram, um silêncio pesado preencheu o ar. As promessas de Deus ecoaram nas arruelas da cidade, enquanto Enoque se via mais uma vez entre luz e trevas, sentindo a pressão de um grande chamado. O que Deus estava preparando por meio dele ainda era um mistério. Contudo, entre os murmúrios da multidão, ele percebeu que uma centelha de fé começava a acender. As sementes estavam sendo lançadas, mas quem teria coragem de regá-las e esperar que brotassem? Assim, enquanto o sol se punha, Enoque sabia que um grande movimento estava em curso, e que o plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado de uma forma poderosa, trabalhando nos corações de muitos que eram considerados perdidos. Mas ele se questionava: quantos estariam prontos para ouvir o chamado no tempo da grande colheita? Enoque desceu da pedra, agora cercado pelos jovens e por alguns curiosos que começavam a se reunir novamente. Seus olhares expressavam confusão e esperança ao mesmo tempo. A atmosfera antes pesada começava a ser diluída por uma nova energia, uma busca por compreensão que perfurava as barreiras da descrença. Naamá, com a voz trêmula e apressada, disse: se realmente há uma arca a ser construída, que tipo de pessoas precisarão entrar nela? As demais crianças em volta a olharam com atenção, esperando uma resposta que pudesse acalmar suas ansiedades. O profeta olhou para ela, percebendo a sinceridade em seu olhar. Os que se arrependem e se voltam para o Senhor, aqueles que abrem seus corações a Ele e desejam ser transformados. A porta da arca é a oportunidade que Deus nos dá para nos salvaguardar de sua justiça, e somente aqueles que se dispuserem a seguir seu caminho encontrarão abrigo. Mas, Enoque, questionou outro jovem, o que significa seguir seu caminho? Como podemos, em meio a tanta maldade e dor ao nosso redor? A indignação e a inquietação nos olhos dele não passaram despercebidas. O coração de Enoque se apertou novamente. Quanto mais escura for a noite, mais brilhante será a luz. É em meio à corrupção e à dor que devemos ser as vozes que proclamam justiça. Não é pela força do braço, mas pela bondade e pela verdade que devemos conquistar. Lembrem-se do que está escrito: a bondade do Senhor é a razão pela qual não somos consumidos. Os jovens se entreolharam e a tensão começou a dar lugar a um fluxo de perguntas e reflexões. Cada um estava à fome de esperança e clareza. Nesse momento, Enoque viu a possibilidade de avivamento, a oportunidade de Deus atuando em uma nova geração. De repente, um tremor percorria o solo sob seus pés e sombras começaram a se acumular na margem do mercado. Uma ansiedade repentina tomou conta da multidão, como se o próprio céu estivesse se manifestando. Enoque levantou os olhos e viu que as nuvens que antes pareciam inertes agora estavam ameaçadoramente se moldando em formas aterrorizantes. — O que é isso? — gritaram alguns, em pânico.
É a advertência do Senhor, Enoque exclamou, um sinal de sua presença entre nós. Ele não nos deixará para perecer, mas exige que voltemos a ele. Vozes tumultuadas começaram a ecoar, e em meio ao desespero, muitos se afastaram, enquanto outros permaneciam parados, como se uma força invisível os mantivesse firmes no lugar. Enoque sentiu que sua ousadia estava sendo testada. Era um momento para se erguer e ser a voz profética que a geração precisava. Esta cidade é chamada a acordar. O temor do Senhor deve ser o princípio da sabedoria. Ele nos dá um espaço para nos arrependermos, mas não podemos ignorar a gravidade da situação. Enoque falou com fervor. Se os corações se unirem, se deixarmos as pérolas da verdade brotarem em nossas vidas, o Senhor ouvirá nosso clamor. E enquanto falava, a visão que tivera mais cedo começou a retornar à sua mente, mais clara do que jamais fora. Uma arca imensa, feita de madeira e amor, abrindo-se para aqueles que estivessem prontos. Mas para entrar nesta arca, precisamos de fé, e a fé só existe onde há escuta. Ouçam a voz do Senhor, que chama. Os murmúrios na multidão cresceram, e a tensão foi substituída por convicção. Enoque percebeu que muitos agora viam um farol de esperança em meio à escuridão. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescia em seu coração, porque, naquele exato momento, ele sentiu uma presença sobrenatural se aproximar dele. No fundo de sua alma, um novo entendimento e uma sensação de urgência o assolaram. O Espírito de Deus estava preparando algo muito maior. Por um instante, ele vislumbrou a jornada que ainda tinha pela frente e o que possa acontecer quando muitos aceitarem o chamado. E enquanto ele olhava para o céu e via relâmpagos iluminando as nuvens, Enoque sentiu que a resposta divina se aproximava. Preparem-se, pois a arca não é somente uma construção física, é um chamado ao coração. Deus está prestes a revelar-se em glória. E assim, ao meio da quietude entre os gritos e a incerteza, o futuro de muitos começava a ser moldado, e ele sabia que o plano soberano de Deus estava apenas começando a ser desvelado. O que mais o Senhor desvelaria em meio a esta grande necessidade de transformação? Enoque sentiu a pulsação da terra sob seus pés, e enquanto as nuvens se tornavam mais densas e sombras tomavam conta do cenário, uma sensação de temor reverente se apoderou dele. Ele sabia que o tempo para agir era breve. Com uma voz que carregava a urgência do céu, ele clamou para a multidão. Não temais, o Senhor está em meio a nós. É hora de voltarmos para Ele, de lendários corações darem lugar a corações obedientes. Os jovens, agora em seus olhares o reflexo da determinação, começaram a se aproximar de Enoque. A inquietação que antes os dominava era agora substituída por uma curiosidade fervorosa. A presença de Deus parecia palpável, e muitos estavam dispostos a ouvir. Mas, Enoque, como podemos saber que somos dignos de entrar na arca? Perguntou uma jovem, seu olhar brilhando com esperança. Como podemos nos certificar de que não somos como os outros, os que se afastaram do Senhor, os que escolheram o caminho da maldade? A pergunta ecoou de maneira profunda, e Enoque percebeu que a dúvida, mesmo em meio à esperança, poderia ser um obstáculo. A dignidade não é algo que conquistamos, começou ele com firmeza, mas se alcança através da graça de Deus. A palavra nos ensina que é pelo arrependimento e pela fé que entramos em sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Ajoelhando-se, Enoque começou a orar, sua voz entrelaçada com os clamorosos pedidos de perdão dos jovens. As lágrimas se misturavam com suas súplicas, e ele se sentia como um intermediário entre o povo e o Senhor. Um silêncio reverente foi estabelecido, e a presença de Deus manifestou-se de uma forma intensa, como se asas de anjos fossem estendidas sobre aqueles ali reunidos. Enquanto isso, longe dali, uma figura sombria estava observando com olhos cheios de furor. A malevolência que permeava o coração de Lameque, o descendente de Caim, pensava em como poderia desmantelar a mudança crescente que Enoque e seus seguidores estavam iniciando.
Seja o que for que ele esteja tramando, não deixarei que se concretize, murmurou ele com desdém. A arca não vai se erguer, e nem este povo se tornará um povo de fé. Com um novo fervor em seu espírito, Enoque levantou-se e voltou a falar à multidão. Assim como os dias de Noé, quando a humanidade se entregava à corrupção, também viveremos dias que testam a fidelidade da nossa geração. O chamado que nos foi feito por Deus ressoa ainda. Temos que estar alertas e prontos. Os jovens começaram a erguer as mãos, clamando por transformação. A atmosfera mudava à medida que suas vozes concordavam. Havia um consenso em seus corações, um desejo ardente de lutar contra a maldade que os cercava. Mas lembrem-se, advertiu Enoque, não é apenas a nossa vontade que pode nos manter firmes. Precisamos do Espírito do Senhor para nos guiar, para nos fortalecer em tempos de provação. E assim, a arca surge não apenas como uma construção, mas como um espaço de comunhão, um refúgio para todos os que desejam se voltar para Deus. Naquele momento, o céu parecia abrir-se ainda mais, e uma luz resplandecente descia suavemente sobre eles. Era um sinal da aprovação divina que queimava na essência de suas almas. A esperança que antes era hesitante, agora rugia como um mar em fúria, um poderoso ímpeto de resiliência contra a escuridão que ameaçava consumir. Enquanto a visão da arca se tornava cada vez mais nítida na mente de Enoque, ele sentiu um novo chamado. A construção não seria apenas física, mas espiritualmente profunda. Cada batente da arca representava um acesso ao coração de Deus. Mas quando ele estava prestes a concluir, uma voz que parecia vir dos céus reverberou. O que vem por aí será monumental, Enoque. Prepare os corações, pois em breve haverá um plano oculto em tua visão. Um novo tempo de revelação se aproxima, um tempo que romperá correntes e trará libertação. E assim, o ciclo de transformação e esperança se entrelaçou. As crianças e jovens olhavam para Enoque, agora não apenas como um profeta, mas como um heraldador do que estava por vir. E nesse momento cúmplice entre o céu e a terra, um novo mistério do plano soberano de Deus começava a se desdobrar, prenunciando algo ainda mais grandioso por vir. Enquanto a luz celestial envolvia Enoque e a multidão, um temor reverente permeava o ar. A atmosfera estava prestes a se transformar, e Enoque sentiu que as palavras divinas ressoavam em seu íntimo, como um murmúrio ancestral, apenas aguardando para ser revelado. Ele olhou para a multidão, seus olhos cheios de fervor e expectativa. Que este seja um dia de novos começos, proclamou Enoque, seu coração pulsando com poder espiritual. Assim como as águas da criação trouxeram vida, neste lugar, Deus está prestes a fazer um novo pacto. A resposta da juventude foi um clamor coletivo, ecoando entre as árvores e o solo, reverberando com uma convicção recém-descoberta. Foi então que, para o assombro de todos, uma forte ventania começou a soprar, como se os próprios céus estivessem se mobilizando para testemunhar a obra de Deus. Enoque, imerso nesse fervor, percebeu que algo de extraordinário estava prestes a ser revelado. Os jovens, agora alinhados em um círculo ao seu redor, ergueram as mãos para os céus, entregando suas ansiedades e esperanças ao Deus Altíssimo. Escutem, Enoque exclamou, o que Deus preparou para nós ultrapassa o que podemos imaginar. Ele não deseja que os símbolos de sua aliança sejam apenas visíveis, mas que sejam compreendidos em nosso ser. A arca não será apenas um abrigo físico, mas representará a nossa aliança com o Altíssimo. Enquanto suas palavras ecoavam, uma visão começou a se formar diante dele, imagens do que poderia ser a arca surgindo em sua mente. Ele via não apenas a madeira sendo trabalhada, mas também corações sendo moldados, vidas sendo transformadas. A obra de Deus estava entrelaçando a redenção com a construção, e uma nova esperança brotava do solo que estava desgastado. Mas em meio a essa visão sublime, uma sombra escura cruzou os pensamentos de Enoque. Ele se lembrou de Lameque, do descendente de Caim, e de sua obstinação em destruir a fé crescente do povo e seus planos divinos. O temor de que o maligno tentasse sabotar esse novo começo pesava sobre ele, e Enoque sentiu a urgência de conscientizar a multidão. Vigiai e orai, pois o adversário não descansará enquanto houver uma centelha de fé acesa em nossos corações. Estamos em uma luta espiritual e precisamos do poder de Deus para prevalecer. Suas palavras não foram perdidas. Um fervor ainda maior inflamou a multidão.
Em resposta, começaram a orar em voz alta, clamando a Deus por proteção e discernimento. Nesse momento sagrado, Enoque percebeu algo singular. 2 mãos estavam unidas na busca fervorosa. Uma delas lhe era familiar, a mão de sua esposa, que sempre o apoiara. A outra ele reconheceu, era a de uma jovem que tinha encontrado a coragem para se levantar em meio ao caos. Essa união, juntamente com as unidades de corações ao seu redor, simbolizava que Deus estava fazendo algo novo, algo não apenas em Enoque, mas entre todos os que buscavam o seu rosto. O Senhor está fortalecendo a união entre nós, anunciou Enoque, inspirado pela comunhão. Ele está formando o seu remanescente. Vocês não estão aqui por acaso. Há um propósito divino por trás de cada alma reunida. As nuvens se tornaram mais densas e o céu parecia agora mais vivo, pulsando com o mesmo poder que havia criado o mundo. Enoque, reconhecendo este momento de alta importância, voltou-se para a multidão com determinação renovada. Não nos deixaremos abalar. Sabemos que um plano divino se desdobra diante de nós e é hora de recebermos a marcha da reta justiça. Logo, a voz que antes ecoara dos céus voltou a ser ouvida, entregando uma mensagem para Enoque. Prepare o povo, pois um grande acontecimento está por vir. Um sinal virá que mudará a face da terra, um cumprimento de promessas que muitos ainda não compreendem. Com essa nova revelação começando a se formar, o temor de Enoque se transformou em expectativa fervorosa. Ele sabia que a arca não seria apenas um refúgio na tempestade vindoura, seria o símbolo de uma nova era, onde o povo e seu Deus estariam mais próximos do que nunca. E assim, enquanto o tempo se aproximava, um novo mistério no plano soberano de Deus começava a se desdobrar, evocando um chamado à vigilância e à fé, uma preparação que todos deveriam abraçar. O avançar do reino de Deus estava prestes a colidir com a escuridão, e Enoque, agora mais do que um profeta, tornara-se o profeta que intercessoria e defenderia a promessa de redenção. Enquanto a ventania sussurrava ao redor, Enoque sentiu o peso das palavras divinas sobre seus ombros, como um manto que o revestia em responsabilidade e graça. A multidão diante dele, inquieta pela expectativa, olhava com olhos brilhantes de esperança, mas também de temor. Preparai-vos, o dia do Senhor se aproxima, bradou ele, a intensidade de seu espírito aumentando com cada palavra. De repente, uma grande luz veio do céu, iluminando o rosto de Enoque e banhando aqueles ao seu redor em brilho resplandecente. Ele percebeu que a luz não era apenas um fenômeno natural. Ela carregava consigo a presença viva de Deus, um sinal de sua atenção e do propósito que ele estava prestes a revelar. Os rostos se voltaram em direção a Enoque e os jovens começaram a murmurar, como se pudessem sentir a eletricidade da própria criação. Esta luz é um sinal, declarou Enoque, e nesta luz Deus se fará conhecido a nós. Ele está nos convocando para crermos na sua promessa, para permanecermos firmes na fé, pois mesmo diante da escuridão, o seu plano soberano está a caminho. Não temais o que está por vir. Entre a multidão, novas vozes se levantaram, clamores de fé e expectativa. Enoque sentiu que algo profundo estava se agitando nas profundezas de cada coração presente. Ele viu não apenas a busca pelo divino, mas uma transformação se materializando naquele instante. Olhem ao redor, cada um de vocês é um instrumento na mão do Altíssimo. Ele gesticulou amplamente e seu fervor influiu na atmosfera ao seu redor. Contudo, uma imagem perturbadora surgia em sua mente. Lameque, o descendente de Caim, perambulava nas sombras, rodeado pelo seu ressentimento e feitiçaria. A lembrança daquele homem, que trazia consigo a herança da destruição, lhe causou calafrios. Mas saibam disso, mesmo o mais astuto dos adversários não pode triunfar sobre o propósito de Deus, exclamou Enoque, firme em suas crenças. Preparem-se para o embate, pois a luz de Deus nos revela e expõe as trevas. A multidão respondeu com um clamor arrebatador, levantando suas vozes em um hino de adoração e entrega, uma sinfonia de esperança e determinação. Enoque viu a energia dobrada em seus rostos. A unidade que Deus havia gerado se transformava numa muralha protetora. E quando ele olhou para o céu, o que antes era apenas luz, agora parecia pulsar com vida, como uma respiração divina que se entrelaçava com o coração do povo. De repente, uma cortina de nuvens vermelhas deslizou, cobrindo parte do céu,
e um trovão ecoou, fazendo a terra tremer levemente sob os pés de Enoque. Ele entendeu que aquilo era uma confissão do poder de Deus, um sinal de que o tempo estava se esgotando. Escutem, um grande sinal se aproxima que desafiará a nossa compreensão. Logo seremos propostos a um teste. Deveremos escolher entre a luz e as trevas, entre a fé e a incredulidade. A multidão, agora ciente do peso da responsabilidade, uniu-se em um clamor unificado. As vozes se combinavam com um eco que parecia sublevar as colinas ao redor. No entanto, Enoque percebeu algo mais profundo. A sombra de Lameque se aproximava, atraindo vestígios de dúvida e temor. O remanescente permanecerá firme, pois reconhece a verdade da palavra do Senhor, declarou Enoque, sentindo a urgência de preparar o povo para o que estava por vir. Ele sabia que provas difíceis surgiriam, mas nesse momento de grande tensão, uma nova revelação golpeou seu coração. Um novo pacto virá, algo que consumará o que está por se suceder, uma promessa de um tempo em que a verdadeira paz habitará a terra. Enquanto as nuvens se dispersavam, um vento suave se levantou, anunciando a conclusão de um ciclo e o início de outro. No entanto, uma dúvida ainda pairava no ar. Como poderiam eles, homens e mulheres limitados, sustentar o plano majestoso de Deus? Corações pulsantes, entrelaçados, aguardavam com ansiedade a revelação que estava por vir, sem saber que um novo capítulo estivesse prestes a desabrochar em sua jornada com o divino. E assim, no fim daquele encontro ardente, uma mensagem ecoou nas profundezas de sua alma. Sobre a terra, um novo alvorecer está por raiar. Estão prontos, ó povo, o tempo de escolher se aproxima. A promessa de Enoque se tornava não apenas palavra, mas um eco da voz de Deus, imortalizando um convite divino na história eterna. Enoque, energizado pela presença de Deus, sentiu seu coração pulsar como nunca antes. O murmúrio da multidão se transformava em um rugido de expectativa à medida que o claror do Senhor brilhava intensamente. O Senhor fala e as nações escutam, exclamou ele, levantando suas mãos em adoração, enquanto sua voz reverberava por cima da onda de fervor coletivo. Mas uma inquietação não o deixava. Lameque, o habitante das trevas, estava lá, nas sombras, a sussurrar mentiras e chamar a desconfiança. Compertinente entre as pessoas e revelador de suas falhas, ele era um adversário ardiloso que não se retiraria facilmente. Enoque fez um apelo ao povo. Não se deixem levar pela voz do mentiroso. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Salmo 27:1. E ao mesmo tempo permaneçam vigilantes, pois a serpente se esconde à espreita à procura de uma oportunidade. Preparem-se para a batalha. No instante seguinte, uma nova série de relâmpagos cruzou o céu, furiosos, como pássaros de fogo em combate. Enoque percebeu que a espiritualidade estava se intensificando, a atmosfera, antes de celebração, agora se tingia de um peso inegável. As nuvens vermelhas, um testemunho da ira de Deus, se aglomeravam como uma cortina sobre o cenário grandioso do céu. Vejam, gritou Enoque, os olhos iluminados com o fervor da mensagem espiritual. O que se ergue diante de nós não é apenas um teste, mas a manifestação do plano soberano de Deus. A luz triunfará sobre a escuridão, e nós somos chamados a ser portadores dessa luz. Como está escrito, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, a luz raiou. Isaías 9:2. Lembrem-se, irmãos, onde há luz, a escuridão não prevalece. A multidão começou a se agitar, revivendo uma antiga esperança que havia estado adormecida em seus corações. Integridade e fé pareciam renovar-se, como esperanças desabrochando em quartéis de desespero. Mas em meio a esse fervor, Enoque percebeu uma presença invisível que o observava, uma energia que transcendia os limites da carne e conduzia à transformação espiritual. Com um gesto dramático, ele se virou para a multidão, seus olhos refletindo o resplendor do céu. Deus está aqui, o nosso Deus é um Deus de revelações e novas alianças. Uma nova era está prestes a se iniciar, e as promessas do Senhor não falharão. Ele fará um surgimento. O coração de Enoque pulsava, sabendo que as mudanças impressionantes que se aproximavam não eram apenas para aqueles que o ouviam, mas se estendiam a todo o mundo.
Enquanto as nuvens rubricavam o céu escuro, uma profecia ainda não revelada começou a brotar em seus lábios. Escutem, exclamou. O que está para acontecer envolverá não apenas nós, filhos de Adão, mas toda a criação. Um pacto não será apenas de palavras, mas sim da esperança, um pacto de retorno ao relacionamento com o Altíssimo. O Senhor levantará um novo remanescente, uma comunidade selada em sua promessa. Os murmúrios da multidão se tornaram um eco de aflições e alegrias. Sua fome pela verdade ressoava mais alta que sua dúvida. Eles olhavam para Enoque como uma luz em meio à tempestade, ansiosos pelo que aquele novo pacto poderia significar. Contudo, no centro desta revelação, uma sombra se aproximava, mais escura e tenaz que antes. Enoque podia senti-la como um frio penetrante nos ossos. O próprio Lameque, agora exultante na sua artimanha, tocava as almas mais fracas, sua voz se transformando em um sussurro persuasivo. Uma escolha se tornava inevitável, a decisão dos corações. Preparai-vos para a verdade, pois ela tem um custo. Advertiu Enoque, enquanto uma chuvada de realizações divinas começava a descer sobre o povo. Vivi a luz e a esperança. O tempo da escolha se aproxima. A escolha entre o que é de Deus e o que é do homem. E assim, enquanto os ventos rugiam e o céu se tornava um testemunho da luta espiritual, a multidão se preparava, aguardando com expectativa o que a próxima fase do plano divino revelaria. Uma nova jornada estava prestes a ser iniciada, e as palavras de Enoque ecoaram efetivamente no refrão da eternidade. Estão prontos, ó povo? O tempo de escolher se aproxima. A pergunta pairava, como uma luz resplandecente em meio à neblina da dúvida. E no amanhecer de um novo dia, quando a terra ainda estava envolta em sombras, Enoque encontrou-se em um lugar solene, longe da multidão. De joelhos, clamou ao Senhor, buscando direção e clareza. As tempestades que rugiam no céu refletiam a tumultuada batalha no seu coração. O peso das promessas divinas que se aproximavam pesava como uma montanha, mas também trazia em si a esperança renovada que brotava. Ó Senhor, guia-me em tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. Salmos 25:5. As palavras brotaram de seus lábios como o fluir de um rio, sua alma faminta por comunhão com o Altíssimo. Ele orou fervorosamente, pedindo proteção para seu povo e discernimento para enfrentar os desafios que estavam por vir. Enquanto orava, um profundo silêncio caiu sobre o ambiente, um silêncio que ressoava com a presença de Deus. Nesse silêncio, os céus começaram a se abrir e Enoque sentiu uma revelação divina inundar seu ser. As visões que emergiram diante dele eram imensas, não apenas uma nova aliança para seu povo, mas um plano magistral que interligava as gerações. Ele viu as nações dobrando os joelhos e adorando o Senhor, como um exército se preparando para a vitória. Com os olhos fechados, Enoque começou a entender a profundidade do que Deus estava revelando. As palavras da antiga profecia de Isaías ressoaram em sua mente. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. A certeza de que Deus estava orquestrando tudo sustentou sua fé e coragem. Repleto de poder, Enoque se levantou, decidiu a transmitir essa mensagem ao povo. Ao retornar, encontrou a multidão ainda à espera, imersa em murmúrios inquietantes. E enquanto os olhares se fixaram dele, uma onda de respeito e expectativa varreu o ambiente. «Povo de Deus!» exclamou Enoque, sua voz carregada de autoridade e fervor. «O Senhor dos Exércitos falou. Não temais a escuridão que se aproxima, pois a luz do Altíssimo é um farol que brilhará ainda mais intensamente nas horas sombrias. Como foi prometido, uma nova aliança está se formando, e todos que dela se apropriarem não conhecerão mais a morte, mas a vida eterna.» Os rostos na multidão mostravam uma mistura de temor e esperança. Enoque percebeu que muitos ainda lutavam com as murmurações de Lameque, que continuava em seu canto, semeando dúvidas e desconfiança. Com a determinação renovada pelo Senhor, Enoque corrigiu a tensão que pairava sobre o povo. Se olharmos com olhos de fé, veremos que o Senhor é fiel às suas promessas. É tempo de decidirmos, seguiremos a luz da verdade ou nos perderemos nas sombras da dúvida.
As palavras de desafio penetraram os corações, e uma onda de intrepidez começou a se espalhar entre a massa. Vidas que estavam paralisadas pela incerteza começaram a se levantar, e os gritos de adoração começaram a ser ouvidos, reverberando como um eco de resiliência. Nós escolheremos a luz, ecoaram as vozes, fortalecendo a confiança no Deus que os libertaria. Então, Enoque, ungido pelo Espírito, fez um apelo profundo ao coração da multidão. Estais preparados para o que está por vir, pois o Senhor está levantando um novo remanescente. Abri os vossos corações e apanhai o que é santo, pois o tempo de transformação é agora. Assim como os profetas anunciaram, ele nos dará um novo coração e um novo espírito, e nós seremos o seu povo. Ezequiel 36, 26, 27. Uma tremenda aliança espiritual se acendia, e os olhos de Enoque brilharam em antecipação. Ele sabia que o Senhor estava prestes a fazer novas maravilhas, mas um eco sombrio ainda ressoava em sua mente, a lembrança das mentiras de Lameque, que ameaçavam desviar seu povo da verdade. O tempo da escolha se aproximava, e a escuridão infiltrava-se entre eles. Mas quem permanecerá firme na promessa do Senhor? Questionou Enoque, enquanto um mistério se abria diante dele. Uma escolha crucial se aproximava, não apenas para a nação, mas para toda a humanidade. Como os fios da história se entrelaçariam nas mãos do Criador. A multidão olhou atentamente para Enoque, e o coração de cada um pulsava com a urgência daquela decisão. Com a esperança renovada, as vozes se uniram em um clamor espiritual. Queremos ser parte do plano de Deus. Queremos ser aqueles que trarão a luz. E assim, a história continuou a se desenrolar, enquanto a luz e a escuridão encenavam sua batalha épica. Enoque preparou-se para o que estava por vir, sabendo que cada passo adiante revelaria um novo nível do plano soberano de Deus, um plano que ainda não havia sido totalmente compreendido. O que mais o Senhor tinha reservado para seu povo? A expectativa pairava no ar, como um prenúncio de algo grandioso. Enquanto as luzes da manhã começavam a iluminar o horizonte, Enoque despertou com a sede de um novo dia, um dia que prometia ser um marco em sua jornada. Sentiu a pulsação da criação, como se a própria terra estivesse ansiosa para receber o que estava por vir. Ele sepultou suas incertezas em oração, clamando por sabedoria e discernimento para os desafios que se avizinhavam. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz e da tua verdade. Ele clamava, cada sílaba ardendo em fervor. As palavras ressoavam no profundo do seu ser, vibrando com a sabedoria que buscava. A paz que se aproximava fazia seu coração elevar-se em expectativa e temor. No centro da cidade, a agitação começava a crescer. A fama de Enoque como aquele que andava com Deus estava se espalhando entre os homens, e o eco de suas mensagens de redenção e justiça atraía tanto seguidores como críticos. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas estava decidido a ser a voz que guiaria seu povo em tempo de turbulência. Ao chegar à praça central, Enoque encontrou uma multidão de cidadãos, ansiosos por ouvir suas palavras. Olhos cheios de esperança e corações inquietos esperavam um sinal do alto. Enoque ergueu a voz, carregada de poder e autoridade. Ó povo, o Senhor estabeleceu um novo pacto, e o tempo de escolher se aproxima. Hoje, escutem a voz da esperança que se eleva sobre a sombra da morte. Enquanto a multidão se aquietava, a tensão criava um espaço propício para que a verdade fosse proclamada. Mas então, como uma sombra nos rostos da luz, surgiu Lameque. Seu semblante carregava a desconfiança e a malícia se refletia em seus olhos sombrios. Que palavra de esperança é essa? Ele gritou, a voz cheia de veneno. Quais são suas provas? Como pode preno este pacto que alegas trazer? O murmúrio de curiosidade e dúvidas começou a borbulhar na multidão. Enoque, sentindo a necessidade de confronto, se voltou para Lameque. Não viemos aqui para discutir, mas para levar a verdade que liberta. O Senhor está aqui. Ele deseja que todos voltemos ao seu coração, que aceitemos a sua misericórdia. Mas Lameque, desafiador, insistiu em semear a discórdia. E quantos crerão? Quantos se dispõem a deixar suas vidas confortáveis para seguir a palavra de um homem? As promessas são apenas ilusões. A multidão, balançando-se entre a esperança e a dúvida, olhava para Enoque, esperando sua resposta diante da acidez de Lameque. Era um momento crucial, e Enoque sabia que precisava agir para firmar as bases da fé. Com um olhar firme e um coração cheio de determinação, Enoque levantou as mãos. Ainda que muitos se afastem da verdade, mesmo que a corrupção permeie esta terra, uma coisa é certa: o amor de Deus é um chamado que ressoa por toda a humanidade.
Nossos corações devem ser abertos à transformação. O que temos enfrentado é a sombra, mas a luz tem cheiro de esperança. A multidão começou a murmurar e os olhos de muitos brilharam com a chama de um novo entendimento. Mas Enoque precisava de um sinal, um testemunho que pudesse solidificar sua mensagem em meio ao turbilhão. Ele pediu por um milagre, invocando o poder de Deus para intervir e mostrar sua glória. Então, algo surpreendente aconteceu. As nuvens que antes estavam carregadas de tempestade começaram a se dissipar, revelando o sol radiante que brilhava intensamente. Um raio iluminou a cidade e a luz pareceu tocar os rostos dos presentes, trazendo uma sensação de calor e esperança renovada. Vejam! Exclamou Enoque, apontando para o céu. O Senhor responde ao clamor do seu povo. Sua luz está com nós, e assim como esta luz brilha, assim também brilhará a esperança nos corações que se voltarem para Ele. As pessoas, agora inspiradas, começaram a se unir em oração, clamando por perdão e renovação. Enoque sentiu a presença do Senhor, envolta em amor e compaixão, e as vestes do Espírito de Deus estavam emaranhadas no próprio ar. Mas Lameque, enfurecido e inconformado, sentiu que o controle escorria entre seus dedos. Ele sabia que precisava fazer algo para recuperar a integridade que estava sendo perdida. Vocês todos são tolos, ele bradou. Que não se deixem enganar pelas palavras doces. O juízo já está sobre nós. O que prometem é um mito. As vozes de fé estavam crescendo, mas Enoque percebeu que a escuridão não se entregaria sem lutar. Mantenham-se firmes nas promessas do Senhor, ele insistiu, fazendo ecoar a certeza em cada um dos corações. Assim como ele fez antes, ele fará novamente. O que veio se aproximando é a redenção e não a condenação. Com a agitação crescendo, Enoque se voltou para Lameque, seu olhar fixo em firmeza espiritual. Tu que te levantas contra os planos de Deus, saberás que o Senhor se levantará para defender o seu povo. Ele nunca abandonará os seus. Ele é o Deus que resgata e salva. As palavras de Enoque explodiram como um trovão entre a multidão. Mesmo aqueles que duvidavam começaram a reconhecer que a verdade era mais poderosa que a mentira. A convicção se transformou em ação, e Enoque, percebendo o momento propício, se preparou para a última chamada. Então, quem estará disposto a se levantar e fazer parte do plano soberano de Deus? Quem se comprometerá a lembrar que, em meio à escuridão, somos chamados para brilhar? E enquanto Enoque desafiava a multidão com fervor, uma expectativa crescente ressoou entre eles, gerando um clamor por transformação. O que Deus estava preparando por meio de Enoque e seu povo ainda era um mistério, mas agora eles estavam prontos para desbravar o futuro. E assim, enquanto a soma de corações se unia, uma nova era começou a despontar além do horizonte, e o plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado de forma surpreendente, desafiando tudo o que já haviam conhecido. O que mais aguardava essa geração à frente? A pergunta pairava no ar, prometendo desvelar um cântico de glória nos tempos vindouros.